homem a quem Jesus chamou pai. E vamos pensar sobre José. Eu vou desaparecer de forma a que toda a gente pense que fui eu. Isto fala muito do caráter de um homem também, ou não? A quem José pôs o nome de Jesus. É José que pôs o nome de Jesus. Este nome estava escrito no livro. É papel dos pais discernirem qual é a vocação dos filhos e chamarem-nos com o nome o mais parecido possível com eles. Com isso. Que nome é que está escrito no livro da vida sobre os nossos filhos? Digamos com as nossas palavras, afirmemos com a nossa boca os dons e a vocação que a gente reconhece nos nossos filhos. E especialmente os pais são os homens que trazem segurança aos seus filhos. Do modo geral, são as mães que trazem o afeto, o colo. Isto não são papéis estanques, mas a afirmação, a segurança. O homem é suposto trazer muito mais isso. O homem a quem Jesus chama pai é aquele homem que torna possível a vocação e o propósito de Deus para todos, a começar em sua casa. A cidade precisa de mais homens. Homens de verdade. Homens que assumam responsabilidade. Eu só posso tornar possível a vocação dos meus filhos se estiver presente e completamente envolvido. Porque se eu estiver ausente, eu não vou tornar possível a vocação, porque eu não acompanho, eu não estou atento, eu não escuto Deus. São os pais que sabem que eles e os filhos são de Deus e irão para Deus. Por isso ensinam os filhos nesse sentido. São os pais que precisam de ter noção da origem, natureza, identidade e propósito do ser humano. A origem do ser humano está em Deus. A natureza do ser humano decorre da sua origem. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. Mas a maioria dos seres humanos não reflete a imagem de Deus, nomeadamente como homens responsáveis por aquilo que está a acontecer à nossa volta. Sabe o que é uma pessoa responsável? É o que responde. Se há uma posição para o que responde, é cá em baixo. Porque ele responde, ele é a resposta. Ele age em conformidade para suprir uma necessidade. O pacote que Deus pôs em cima de José. O que está no ventre de Maria é meu e tu vais assumir a responsabilidade disso. É o meu pedido para ti. Eu sou contigo. Assume a responsabilidade. És tu, José, que lhe vais chamar aquilo que ele é. Sabe o que quer dizer, por outras palavras? És tu, José, que vais ter que discernir primeiro qual é a vocação dele e facilitar que isso aconteça. A Bíblia lembra que os filhos são herança do Senhor. Deus, na sua infinita graça e com ela, deposita em pessoas como nós, os filhos. Os pais são os facilitadores de que a vontade de Deus se faça na vida dos filhos. E ensinam com as suas vidas como é ser guiado pelo Espírito Santo. Dai-lhes voz de comer. Sabe o que é que os homens diziam? Não temos nada. E há uma criança no meio dos homens. Talvez eles tenham um pai lá em casa que diz assim: meu filho, eu vou-te ensinar qual é a tua vocação, é ser pão como Cristo. Então tu vais levar para ti e vais ter contigo tudo o que é suficiente para repartir com outros. E de repente o que uma criança deu foi suficiente para alimentar uma multidão. E os homens levaram um soco no estômago. Porque acham que não têm. Aquilo que faz falta na nossa cidade, a igreja tem. Aquilo que faz falta nos que têm falta, está na mesma cidade quem tem de sobra para eles. O homem a quem Jesus chamou pai coopera com Deus na proteção e cuidado de todos, a começar na sua família. A importância da escuta, a tal shema das Escrituras. O primeiro mandamento não é amar, o primeiro mandamento é escutar. Shema é escutar e obedecer. Se não houve obediência, não há shema. Por isso Jesus dizia: os que me amam são aqueles que seguem a minha voz. Nós, os pais, ensinamos que é assim, ouvir Deus e obedecer. E para ouvir é necessário escutar.
Deus conta com homens que o escutam e não com homens que dizem a Deus o que ele tem que fazer. Deus não infantiliza ninguém, muito menos os homens. O anjo não diz para ir de noite. O homem é que reflete, analisa, considera, faz contas, percebe a que horas o dia termina, etc. E toma decisões em conformidade. Ele colabora com Deus para o bem. Nós não descrevemos para Deus o que a gente quer. Se a gente quer assumir responsabilidade, nós temos que estar sujeitos a quem é responsável. A graça é extensível a todos. Por isso os homens não dizem para Deus o que Deus tem que fazer. Os homens humildemente escutam o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer. E nós dizemos, eis-nos aqui para cooperar contigo. Porquê que o Senhor Jesus dependia tanto do Pai Celeste? É porque Ele viu José a depender do Pai do céu. José não pede a Deus para acabar com Herodes, ou pelo menos não há registro disso. Deus é que está à espera que Herodes se converta ou que morra. Talvez para lhe dar a oportunidade que só Deus sabe dar. Nós não sabemos dar oportunidade uns aos outros. José é o exemplo de uma pessoa pacificada e tranquila. Espera em Deus para a proteção do filho e pelas ordens para avançar, não vai na sua força. Ele vive diariamente com serenidade e confiança em Deus, que é a sua maior força e paz. A profecia a cumprir-se na vida de Israel quando os homens escutam Deus não é sobre inventar o que é que Deus vai fazer, é sobre escutar o que Deus já está a fazer. Agora estamos a ver que José é responsável e cuidadoso. Percebe que parte do processo é Deus a falar consigo e ele a falar com outros. José tem sentimentos, nomeadamente medo, e lida com eles. Há homens que não expressam os sentimentos. Se sabe, se a gente não expressa, não lida. Se a gente não assume, não identifica, não resolve. Quem vive ao sabor dos sentimentos vai tropeçar. Quem vive a anulá-los vai estourar. A importância da vulnerabilidade, um homem dizer, eu estou com receio. Eu tenho esta luta, eu tenho esta dificuldade. O dízimo é pedagógico. Para nos ensinar a quê? A ser responsável e quê? E cuidadoso. Então quem é responsável e cuidadoso, o dízimo já foi. Quem é movido pelo Espírito de Cristo, reparte. É responsável. O homem a quem Jesus chamava pai faz investimento verdadeiro nos filhos. Quando a igreja primitiva é ensinada a cuidar dos órfãos e das viúvas, é porque havia falta de gente que investia neles. Em quem é que nós estamos a investir a vida? A sério, o tempo. Em que meninos na cidade? Em que homens na cidade? Colegas, homens. A cidade aguarda a manifestação dos homens, dos filhos de Deus. Você entende o que estou a dizer? A começar na igreja, a começar nos filhos. Homens, vamos ficar de pé.